Esse vai ser um vídeo de uma resolução muito rápida de como encontrar o esforço cortante e o momento fletor. Então a gente tem esse probleminha aqui, uma barra, algumas forças, esses vínculos. Pede então para a gente determinar o esforço cortante e o momento fletor. Muito resumidamente, eles são forças internas que estão em equilíbrio com as forças externas, bem resumidamente mesmo. Então a primeira coisa que a gente faz é ver que nesses vínculos nós temos forças, que vai ser essa VA e essa VB. E para a gente conseguir descobrir essa força A e essa força B, temos que lembrar que tudo está em equilíbrio, ou seja, somatório das forças em x, y e o momento devem ser iguais a zero. Analisando aqui o nosso desenho, a gente vê que não tem nenhuma força em x, então a gente não calcula nada. No y nós já temos, tem o VA, que vai para cima, por isso que é positivo. O VB aqui também vai para cima, né? Por isso que é positivo. Tem esse menos 5, negativo, né? Porque tá para baixo. E aqui, como a gente tem uma carga distribuída, a gente tem que descobrir qual vai ser a força e onde que ela está localizada. E nós vamos descobrir desta maneira aqui. A gente pega essa carga distribuída, multiplica pela distância dela, 0,8, corta, dá 12. E essa daqui é a nossa posição centroide, é onde essa força se encontra. Vai ser L dividido por 2, 0,8 dividido por 2, que dá 0,4. Então, quando a gente vai calcular as forças em Y, a gente vai colocar aqui menos 2. Então, a gente vai colocar aqui menos 12. Menos também, a força está para baixo. Então, o VA mais VB vai ser igual a 17. E agora, a gente vai calcular a parte do momento resultante. Lembrando que momento é a distância vezes a força. Então, agora a gente vai olhar cada força e a gente vai fazer em relação a esse ponto aqui. Primeiro, a gente tem essa carga distribuída, que vai ser 12, que é o valor da força dela, vezes a distância. Lembrando, né, que é 0,4. Vou desenhar aqui para ficar melhor. Tá aqui, ó, essa força tá bem no meio. Essa força aqui tá bem no meio. Por isso que é 0,4. E essa força aqui é 12. Isso aí. Então, a gente vai simplesmente fazendo isso. Força vezes a distância. E o sinal vai ser positivo, porque como esse daqui é o nosso ponto de referência, é como se a gente fosse empurrar, né? Como ela ia fazer uma rotação no sentido horário, então é positivo. Já esse menos 3 aqui, ó, que representa esse 3 é negativo, porque tá girando no sentido anti-horário. E assim a gente vai fazer para as outras forças, né? Aqui também tem o VB vezes 1,6, que é o valor dele, né? E o 5, que é essa força aqui, vezes 2,6. Na verdade, esse 1,6 é a distância, né? Que o VB tem até o meu ponto A. Fazendo os cálculos e substituições, descobrimos esse valor dessa força e o valor dessa força aqui. E agora chegou o momento de calcular o esforço cortante. Então, muita calma nessa hora, galera. A gente vai sempre calcular da esquerda para a direita. Como se fosse assim, ó. Aqui. Faz de conta que não tem nada, beleza? Então, a gente vai seguindo até um pouquinho, até a primeira força que a gente vê. Pá, essa daqui parou, faz de conta que não tem nada. Então, a gente vai calcular o esforço cortante daqui, ó, gente. É o nosso QX, né? Vai calcular daqui. Representação disso nós temos aqui, ó. Como se tivesse só o VA, minha carga distribuída. E aqui, então, né, tá o nosso QX.
que vai ser de 0 até 8. Porque de 0 até 8, ó, de 0 até 0,8 na verdade, né? Não é 8 não, hein? 0,8, 0,8, beleza. Então, o nosso QX vai ser o somatório das forças, que é VA, menos 15x. Isso mesmo, aqui a gente coloca o 15, que é o valor da carga distribuída, mas a gente também vai colocar o x, porque como aqui é quilonewton-metro, a gente faz então vezes x, que seria a distância, para conseguir cancelar, né, esse metro aqui. Beleza. E aí a gente vai fazer então o nosso Q0 e o nosso Q de 0,8 e obtemos estes valores aqui. Agora a gente vai calcular o momento fletor, que é a força vezes a distância até aqui. Aqui é a nossa força de VA vezes essa distância x. Aqui é a nossa força, né, menos 15x. Por que esse 15x? Porque por causa desse motivo aqui, ó. É 15 vezes x, esse 0,8 é o x, né? Vezes x dividido por 2. Por quê? Essa carga, ela se encontra centralizada. Como a gente quer em relação a esse ponto aqui, ó, a gente vai fazer x dividido por 2. Depois é só substituir em 0 e em 0,8. E nós temos esses dois momentos fletores. E agora, o que acontece? Sempre que a gente vai ter uma carga distribuída, o meu momento fletor, ele é máximo quando o meu esforço cortante for 0. O que a gente vai fazer, então? Pegar essa equação aqui do QX, substituir o 0 aqui e descobrir o x. Depois, esse x a gente vai colocar nessa expressão aqui e descobrir qual é o meu momento fletor máximo. Depois vocês vão entender melhor por que a gente vai fazer isso daqui. E agora a gente vai calcular o próximo esforço cortante. Então, a gente vai seguindo até que a gente já calculou. Agora a gente segue até um pouquinho antes da próxima força, que é o VB. Então, a gente vai parar aqui, beleza? E a gente não vai considerar agora esse VB e esse 3. Ainda não, porque a gente vai parar um pouquinho antes, tá? A gente parou aqui assim. E a gente vai calcular de 0,8 até 1,6 metros. Aqui tá a representação de como ficaria, só que agora a gente não vai mais utilizar carga distribuída, igual a gente usou anteriormente. Ó, anteriormente a gente utilizou. Agora a gente não vai mais, já vai colocar aqui a nossa carga pontual, que vai ser 12, o nosso VA e aqui o nosso QX. Então, a distância que a gente quer calcular é essa daqui, do VA até o QX. Primeiro, a gente vai calcular o nosso QX, que é o somatório das forças, que vai ser o 7,75 do VA, menos o 12, que vai ser igual a menos 4,25. O nosso momento fletor vai ser o quê? Essa força vezes essa distância aqui, né, 7,75. Essa força aqui, que é menos 12, vezes x menos 0,4. Por quê? X é todo isso daqui, mas a gente só quer saber essa parte aqui. Então, a gente vai tirar esse 0,4. Por isso que é x menos 0,4. E agora, substituindo o 0,8 e o 1,6 no valor do x, a gente obtém esses dois resultados. Seguindo o cálculo, vamos voltar aqui com a nossa barrinha azul. Então, até aqui a gente já calculou, até aqui a gente já calculou, então a gente vai seguir até um pouquinho antes da última força, né? Que vai ser aqui.
Ou seja, esse desenho vai ficar mais ou menos isso daqui, ó. Nossa força de 12. Aqui agora entra o nosso VB, entra esse momento. E aqui está então o nosso QX, beleza? O que vai ser o QX? Somatório das forças. 7,75, que é o VA, menos 12 mais 9,25, que é o VB. Ou seja, isso daqui vai dar 5 kN. Nosso momento fletor vai ser 7,75 vezes x, porque nós temos aqui vezes o x, menos 12 vezes x menos 0,4, porque é o x. Isso aqui, como essa força está aqui, a gente não pode contar esse 0,4, né? Então, a gente risca esse 0,4. Menos o 3 desse momento aqui, lembrando, né? Sentido anti-horário. E agora tem o VB, que é menos 9,25, na realidade é isso aí. E vai ser, aqui é mais, na verdade. Gente, eu tinha errado ali, eu coloquei que era menos, mas na verdade aqui é mais, né? Porque tá pra cima. Vai ser x menos 1,6, porque aqui está todo o meu x, mas como a minha força tá aqui, ó, eu vou ter que tirar toda essa parte aqui. E esse somatório dá 1,6. Então, eu vou substituir 1,6 e 2,6 no valor do x. Olha o tamanho, gente. E aí vai dar menos 5 e vai dar 0, né? Porque esse daqui é o meu intervalo que eu tô considerando agora, por isso que eu vou fazer esta substituição. Então, nós achamos o momento fletor e o esforço cortante para cada intervalo determinado. Aí eu coloquei em azul o momento fletor e em laranja o esforço cortante. E a gente vai montar esse diagrama aqui. Reparem o seguinte, nesse intervalo a gente tem uma reta, porque esse nosso Q, esse daqui, ó, esse nosso QX, ele forma uma equação de primeiro grau e por isso que aqui a gente vai ter essa reta. Já esse nosso M forma uma equação do segundo grau, por isso que ele forma uma parábola. E bem aqui no ponto máximo, que é o 2, é quando o Q vai ser 0.